Esse é o Yoga na Real, um espaço para a gente conversar sobre estilo de vida com base na filosofia do yoga. Eu sou Léo Campos e aqui você vai ouvir reflexões e bate-papos sobre yoga no cotidiano, nas relações, no trabalho, na dúvida, porque yoga é um caminho e cada passo é real. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial que eu conheci quando eu comecei a fazer CrossFit. Ele foi meu professor de CrossFit e eu vi que ele já se diferenciava porque ele é um cara muito tranquilo. E depois eu comecei a entender que ele tem uma busca também espiritual, ele é praticante de yoga, é faixa roxa de jiu-jitsu. A gente vai conversar hoje sobre corpo, movimento e conexões entre o yoga, a musculação e a saúde com o personal trainer, com o Lucas Dutra. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Valeu, Léo, valeu, meu amigo. Obrigado pelo convite. Sempre uma honra estar aqui trocando essa ideia com você. Nossa. E eu quero também te presentear aqui com um livro livro que eu escrevi, 108 Aforismos para uma Vida de Yoga. Bola. Então, valeu. Nossa. Então, eu quero que você se apresente aí, fale um pouquinho do seu trabalho, da sua vida em geral, não só o Lucas personal trainer, mas o Lucas pessoa física. Show, legal. Bom, como você falou, eu sou profissional de educação física, né? Na verdade, minha primeira faculdade que eu comecei foi na nutrição. E aí, por desenrolar da faculdade, questões de greve, acabei me distanciando um pouquinho, me desanimando. E sempre me vi praticando exercício desde novo, desde criança. E vi na educação física uma conexão forte também, assim como na nutrição. Daí, então, comecei a faculdade de educação física, me formei, já no primeiro semestre já comecei a estagiar com musculação, depois passei para o CrossFit, comecei a dar aula de CrossFit e hoje dou aula de musculação, aula de personal trainer, focada no público idoso, pessoas que buscam a saúde, que buscam o emagrecimento e o bem-estar. Legal. E onde é que o yoga entrou na sua vida aí? A gente nunca chegou a conversar sobre isso, assim, mas você já tem uma inclinação para o yoga, né? Por essa busca espiritual, pelo budismo também, você gosta muito do budismo, né? Isso. Então isso entrou na sua vida quando? Bom, meu primeiro contato com o yoga foi na pandemia, naquela loucura ali que você não tinha muito o que fazer, e aí dentro de casa me vi buscando atividades, e aí encontrei no YouTube aulas, e era um momento ali que eu podia estar presente, estar comigo, exercitando o corpo, e também praticando, me exercitando e buscando um relaxamento também para a cabeça, que naquele momento foi tenso para todo mundo, né? Com certeza. E nesse contexto, assim, qual é a importância? Vamos entrar mesmo no tema, falando um pouco sobre a importância do movimento para a saúde, na sua visão. Qual é a importância do movimento, assim, para a saúde? O nosso corpo foi feito para se movimentar, né? Então, e principalmente com o passar do tempo, com o passar da idade, se a gente não vai movimentando esse corpo, a tendência é que ele vá definhando. Existe um processo que se chama de sarcopenia, que ele começa a partir dos 30 anos de idade. Sim, ele começa já nessa idade, já nos 30, e a partir dos 40, 50 ele vai piorando. E o processo de sarcopenia é a gente ir perdendo massa muscular aos poucos. Se a gente não estimula essa massa muscular, se a gente não treina essa massa muscular, se a gente não treina esse corpo, a tendência é ir cada vez mais ir atrofiando e definhando, perdendo essa massa muscular. Sim, eu acho, cara, que principalmente depois da pandemia, né, essa cultura de movimento foi intensificada, né? Eu acho que antigamente não existia muita cultura de movimento, as pessoas sempre negligenciavam o movimento, e eu acho que cada dia que passa, eu sinto que as pessoas estão entendendo a prioridade que o movimento tem na nossa vida. Mas ainda assim, eu acho que o sedentarismo é um grande mal, né, que a gente enfrenta aí, muito por conta dessa cultura, que eu acho que é uma coisa que está crescendo, mas ainda assim, eu acho que a gente tem um grande caminho para percorrer aí, para que a gente integre o exercício físico na nossa rotina. Então, como é que você enxerga o sedentarismo no contexto atual? Na pandemia, como você falou, acho que as pessoas viram a real necessidade de você estar saudável, estar com o corpo ativo, né? E o quanto também isso refletido na nossa saúde psicológica.
Quanto ao sedentarismo, hoje a gente tem números que mostram que cerca de 25% da população mundial é sedentária. Quando a gente passa para a população mais jovem, adolescente, chega a 80% da população adolescente não atinge os níveis adequados de atividade física. E quando a gente passa para o Brasil, esses números são até piores. 40% da população adulta brasileira é sedentária. 40, 45, quase metade da população não atinge níveis adequados de atividade física. 40% da população, isso é bastante, né? É. Na sua rotina, assim, no seu trabalho, você enfrenta muita dificuldade com relação às pessoas que têm... Porque, assim, a gente tem a motivação, né, de começar a se movimentar e tudo, mas eu acho que isso depois começa a cair, porque muita gente, e eu me incluo nisso também, a gente tem uma dificuldade com as constâncias, né? Manter constância no exercício, e quando a pessoa é sedentária, eu acho que isso fica mais difícil ainda. Eu não sou sedentário, eu sempre fui do movimento, né? Eu nadava, eu também treino jiu-jitsu, yoga, academia, eu gosto muito do treino funcional, depois a gente fala um pouquinho mais sobre o funcional, mas ainda assim eu enxergo essa dificuldade. Mas quando a pessoa já vem de uma cultura de vida mais sedentária, eu acho que essa dificuldade aumenta. Então, como é que você lida com isso no seu cotidiano, como professor de educação física, como personal? Quais são os gargalos que você identifica e como é que você incentiva os seus alunos a se manterem em movimento? Sim, realmente quando a pessoa ela é sedentária, é muito mais difícil dela conseguir engajar num plano de exercício, né? Eu acho que a chave vira quando a pessoa entende a motivação, o motivo para a ação daquela atividade. Então, seja na musculação, seja em qualquer outro tipo de atividade que ela faça, quando ela entende o real benefício daquilo para a saúde dela, eu acho que a chavinha vira e aos pouquinhos ela começa a ir se engajando e se enquadrando no plano. Sim, você tem alguma situação assim que você viveu que seja marcante assim nessa virada de chave com algum aluno? Tem um aluno específico que é a minha mãe, foi sedentária a vida inteira, e a partir da pandemia ela viu a necessidade de cuidar da saúde, viu quanto a atividade física iria fazer bem para ela, e a partir da pandemia a gente começou a fazer aula, e desde então a gente faz semanalmente, todo dia não, 2 vezes na semana comigo, com certeza ela faz essa aula comigo. E para manter ela em movimento, eu acho que é muito, muito papo, né? Muito, não sei, eu acho que você mostrar dados ou incentivar ela a fazer alguma coisa que ela se sinta à vontade, porque é isso. Eu acho que você fazer exercício com carga, quando você falou, né, para um envelhecimento, é importante a gente trazer carga, né? Peso, ganhar massa muscular. Eu vejo muito isso nos seus conteúdos, você fala da importância da massa muscular, acho que você já colocou alguns gráficos, sim, algumas coisas assim. Mas às vezes a pessoa não consegue se fixar ali na musculação ou gosta de outra coisa. Você acha que a gente consegue manter uma rotina que traga saúde mesmo fora da musculação? Eu acredito que sim, né? No mundo ideal, eu acho que o bacana é a pessoa começar buscando uma atividade que ela se identifique. Isso aí vai ser primordial para que ela consiga engajar num plano de exercício. Pensando nisso, o próximo passo seria trazer algum tipo de exercício, algum tipo de atividade física que a gente gere uma sobrecarga externa e não necessariamente só a musculação, né? Por exemplo, a calistenia também traz esse tipo de sobrecarga externa. O próprio yoga pode ser considerado também um treino de força, que a gente traz uma sobrecarga externa, que no caso é o próprio peso corporal. Mas falando em padrão ouro, a musculação seria o mais indicado para todo mundo. Sim. Cara, tem uma frase de uma escritura clássica do yoga, que é o Yoga Sutra, que fala o seguinte: para que a gente esteja, né, em estado de yoga, que é esse estado de presença, a gente precisa de 2 coisas, que é repetição e desapego. Repetição no sentido de disciplina.
Então, para qualquer coisa que a gente busque fazer, qualquer objetivo que a gente tem, a gente precisa de repetição, né? E quando a gente atrela essa repetição a uma expectativa de ganho, eu vou malhar, vou fazer musculação, porque daqui a 1 ano eu vou estar com um corpo diferente. Você começa a atrelar isso, começa a criar expectativa, eu acho que tem uma tendência muito grande de existir uma frustração aí e a gente ter uma baixa, uma desistência desse caminho que a gente constrói, que é diário. E quando a gente atrela essa repetição a um desapego com relação aos resultados, eu acho que tá uma preciosidade muito grande desse entendimento de qualquer busca. E aí é que eu digo que o yoga se insere em absolutamente tudo que a gente faz na vida. Pronto, vamos falar então sobre a relação, né, que existe entre força e flexibilidade. Muitas pessoas dizem que no yoga a gente não trabalha força e na musculação a gente não trabalha flexibilidade. Então, como é que você vê isso? Na verdade, isso é um mito dos grandes, né? A musculação, quando feita da forma correta, com a amplitude correta, a gente sim trabalha flexibilidade, porque a gente vai estar estimulando uma amplitude de movimento correta, uma amplitude de movimento saudável. Se você faz o movimento pela metade, o seu corpo só vai ser estimulado até aquela metade. Se você faz o movimento completo, você estimula aquela mobilidade. Quando a gente fala de mobilidade, é a amplitude que a articulação, a capacidade que a articulação tem de movimentar. Se você movimenta essa articulação pela metade, ela vai estar treinada em força e amplitude pela metade. Se você estimula a amplitude total dessa articulação, ela vai ser treinada na sua amplitude total. Então, sim, a musculação estimula a flexibilidade e a mobilidade. O yoga também ele vai trabalhar a força, além da mobilidade e da flexibilidade, mas num componente diferente da musculação. Existe alguns tipos de força, né? A força máxima, que é aquela capacidade que o músculo tem de movimentar um peso máximo, então pensando em 1, 2, 3 repetições máximas. A gente tem a força isométrica, que a yoga também trabalha bastante, pensando nas posturas. Nas permanências, né? Nas permanências. E gerando essa força isométrica, você também adquire os outros tipos de força. Qual a diferença, Lucas, entre flexibilidade e mobilidade? Existe essa diferença? Existe. Quando a gente fala de flexibilidade, é a capacidade que o músculo tem de se alongar. Quando a gente fala de mobilidade, a flexibilidade está inclusa na mobilidade e é a capacidade que a articulação tem de movimentar. Entendeu a diferença? Então, mobilidade é articulação e flexibilidade é músculo. Flexibilidade é músculo, isso. Entendi. Então, tem algum treino específico assim para a gente trabalhar mais flexibilidade ou trabalhar mais mobilidade? Tem alguma coisa que é mais importante do que a outra? Como é que é isso? Sem flexibilidade, a gente não tem mobilidade. Né? Mas não existe treino para flexibilidade. A gente treina a mobilidade articular. E aí existem alguns tipos de treinamento que promovem mais essa mobilidade. E... Alongamento passivo, tem um que é ativo... Tem o movimento, eu acho que ele trabalha mais a mobilidade, é isso? O movimento vai trabalhar a mobilidade, né? Pensando em treino de mobilidade, o alongamento passivo é melhor. Quando você fala em passivo, é estático? Movimentando. Movimentando. O movimento é o alongamento passivo. Isso. E o alongamento ativo? É parado. Entendi, são as permanências, né? Isso. Você tem algum dado, assim, você tem alguma vivência sobre a relação que existe entre um treino entre a musculação e as emoções? Como é que o exercício físico interfere nas emoções? A prática regular de atividade física reduz principalmente o cortisol, né? Que é o famoso hormônio do estresse. E ao praticar o exercício físico, o corpo libera endorfinas, que ajuda na contrarregulação do cortisol, que deixa o corpo mais relaxado, mais tranquilo, de forma simplória, assim, dizendo, é dessa forma que o exercício físico ajuda no controle emocional. O yoga, ele tem uma proposta, né, de atuação muito interna. Eu gosto de dizer que o yoga acontece da pele para dentro. Então, quando a gente está numa prática de yoga, eu costumo
falar sobre a importância de estarmos presentes no movimento, independente se aquele movimento vai ser executado com maestria ou se a pessoa não vai fazer aquele movimento com tanta maestria assim. Ou, sei lá, está com alguma lesão ou precisa adaptar alguma coisa. É muito mais importante a gente buscar esse estado de presença na prática de yoga do que uma perfeição no movimento. Eu acho que isso vai nesse sentido do yoga ser uma ferramenta que acontece da pele para dentro. E esse estado de presença na prática de musculação ou de qualquer treino faz diferença? Ou se você executa um movimento corretamente, por exemplo, você está numa academia, está fazendo o movimento perfeito, mas está trocando ideia com você que é o personal. Isso tem algum impacto para os resultados? Ou se você está fazendo o movimento corretamente, isso é suficiente para você atingir os resultados fisicamente? Sim, a gente precisa estar concentrado no que a gente está fazendo, né? Existe um conceito que a gente fala que é a conexão entre mente e músculo. Se a gente não tiver presente naquilo que a gente está fazendo, o nosso corpo não vai entender e não vai conseguir fazer da melhor forma ou da forma máxima que ele conseguiria fazer, ele não vai gerar o seu resultado máximo. Então, se a gente está aqui trocando uma ideia, conversando, e daí a gente vai, bota lá uma barra nas costas e eu fico conversando com você, estou distraído, e aí faço ali 10 repetições. Beleza. Mas se eu estou concentrado e pensando no que eu estou fazendo, eu conseguiria, de repente, fazer 15, 20 repetições, ou colocaria muito mais peso do que eu faria de forma distraída. Sim, porque eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, que é de estar presente. Eu acho que a mente vive num pêndulo, né? A gente fica lá pensando no passado, fica projetando o futuro e fica eternamente nesse pêndulo. E a proposta do yoga é buscar parar esse pêndulo no centro, no presente, né? E isso acaba interferindo em qualquer atividade que a gente faça. Eu acho que tudo que a gente faz, quando a gente faz presente, a gente faz melhor. E aí é exatamente isso que você está falando. Por mais que a execução do exercício seja perfeita ali, mas quando a gente tem essa ideia de presença, ou traz essa importância de estar presente, eu acho que a gente otimiza os ganhos que a gente tem em qualquer coisa que a gente faça, né? Seja estudando, seja fazendo um treino, qualquer coisa. Isso que o yoga agrega na vida da gente, eu acho que faz muita diferença. Com certeza, se a gente não está ali presente no momento, se a gente não está pelo menos ali naqueles 90%, 95%, que às vezes é muito difícil a gente estar 100% presente, algo vai deixar a desejar. E agora, quando a gente fala de saúde física e mental, onde é que esses dois pontos se encontram? Eu acho que não existe essa separação entre saúde física e saúde mental, né? Se a gente não tiver com a parte mental boa, a gente não vai ter saúde física. Se a gente não tiver com a parte física boa, a gente não vai ter saúde mental. Mas pensando na prática de exercício físico, a gente sabe que a prática constante de exercício físico é parte do tratamento de depressão, por exemplo. Pessoas que praticam atividade física, que praticam exercício físico de forma regular, chegam até 30% menos depressão do que quem não pratica exercício físico. Quando a gente fala também do próprio yoga, não existe separação, né? Eu não entendo essa separação também, só confirmando o que você falou, entre corpo e mente. Eu gosto também de falar que o corpo é o aspecto mais denso da mente e a mente é o aspecto mais sutil do corpo. É a mesma coisa, as coisas ali estão se entrelaçando. Então, quando a gente está sofrendo de uma dor lombar, por exemplo, que muitas pessoas têm, inclusive eu, a gente acaba que não consegue ter um bem-estar, se você falou de bem-estar, né? Não consegue raciocinar direito, não consegue ter uma alegria de viver mesmo. Eu acho que para a gente estar bem mentalmente, a gente precisa estar bem fisicamente. Para a gente estar bem fisicamente, a gente precisa estar bem mentalmente. Né? Se uma pessoa sofre de depressão, sofre de ansiedade, isso vai respingar lá no corpo também. Com certeza. Então, voltando para aquele ponto que a gente estava falando sobre a constância, né? Que eu acho que esse é um ponto muito importante nesse tema aqui que a gente está falando.
Quais são as dicas assim que você daria para quem está buscando começar a se movimentar ou para quem está querendo voltar? Porque tem muita gente também que fica nessa eterna volta, né? Começa, para, volta. Eu acho que isso, às vezes, é inevitável na vida da gente. E o que é que você diria? Assim, quais são as dicas que você dá para quem está começando a se movimentar ou para quem está voltando? O que eu digo para os meus alunos, quando estão retornando ou começando, é não ter muita expectativa, né? Começar pouco. Quanto é factível, quanto é real para você? Um dia já é melhor que nada para quem está começando, né? Então, se você está com a rotina corrida, não consegue encaixar o seu exercício na rotina, começa ali com 30 minutos, uma vez na semana, achou que já está engajado nesses 30 minutos, de repente a gente passa para 2 vezes na semana de 30 minutos, conseguiu engajar nessas 2 vezes de 30 minutos, aí a gente vai fazer agora 2 vezes de 45 minutos. E aos pouquinhos a gente vai criando essa rotina, criando esse hábito e começando aos pouquinhos ele vai se engajando nesse plano. Outra dica importantíssima é tentar achar uma atividade que você se identifique. Às vezes não adianta você começar algo que você não gosta ou está num ambiente que você não suporta, vai ser um impeditivo também grande para conseguir ter esse hábito adquirido. Sim. Cara, tem umas... Eu não sei se isso é senso comum, mas algumas pessoas dizem que para você construir um hábito, você precisa de 21 dias, você precisa, sei lá, de 2 semanas, de 1 mês. Isso tem algum fundamento? Assim, você consegue enxergar algum fundamento nisso, né? nesse tempo de 21 dias, de 1 mês, 2 meses, para você criar um hábito? Eu acho que 21 dias é muito pouco ainda para a gente conseguir criar um hábito, né? Até porque existem dados de que depois dos 3 meses quando a pessoa... é o ponto de virada da pessoa na sala de musculação. Se ela continua depois dos 3 meses, ela consegue manter esse hábito e até os 3 meses é onde a pessoa ela ou vai ou racha. 3 meses com a rotina, né? 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. Agora, se é 3 meses meio que aleatórios assim, eu acho que isso também não engaja, não adianta. Engaja, né? A gente estava falando sobre emoções, né? Sobre o entrelaçamento entre emoções e a musculação. Como é que é essa ligação entre tensão física e emoções? Porque teve uma situação que eu estava fazendo um treino, né? E eu tive uma contratura no músculo, no bíceps. E essa contratura me gerou uma memória de uma situação minha na infância que não tinha nada a ver com aquele treino ali. Mas veio uma memória e isso, assim, me traz a ideia, reforça a ideia, né, de que a gente armazena tudo no corpo. A gente armazena muita coisa no corpo, emocional, eu digo. Como é que você enxerga essa relação que existe entre as emoções e a tensão muscular? Eu não sei te responder de forma técnica, né, como é que funciona, mas pensando num treino de força que vá gastar energia da pessoa, que vá exaurir, entre aspas, né? De alguma forma isso, ao final do treino, vai gerar um relaxamento. Talvez diferente do alongamento, que você sinta ali na hora, de imediato, você se mantém ali naquela postura por 45 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Quando você termina ali aquela postura, se você tiver com a respiração controlada, você já sente o alívio da distensão de forma imediata, né? Tem algum tempo mínimo assim que você indique para um trabalho de distensionamento? Por exemplo, você sente que você está com a lombar tensionada. E aí você vai fazer algum trabalho de alongamento para distensionar a lombar ou para distensionar a cervical. Tem algum tempo mínimo para a gente fazer um alongamento ou um tempo máximo? Não tem tempo mínimo nem máximo e a gente não necessariamente precisa ficar parado naquela postura. Né? Lembra da mobilidade que a gente falou? Sim. A gente pode trabalhar também esse relaxamento com movimento. A gente, vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui no pescoço. Tá? Eu quero fazer mobilidade de pescoço. Então, eu alongo, vou no limite ali da minha articulação e volto. Alongo, vou no limite da articulação e volto. Com o passar das repetições, você vai percebendo que você vai ganhando amplitude de movimento ao bater no limite da articulação e voltar. Bate no limite da articulação e volta. Isso também não impede que a gente pare e fique ali sustentando 20, 30 segundos também na posição. Mas eu acho que um tempo mínimo para se manter de forma estática seria uns 30 segundos
pelo menos 30 segundos. Certo. E tempos prolongados? Por exemplo, a gente faz um alongamento de 5 minutos. Isso tem algum ganho físico, algum ganho de distensionamento ou é indiferente? Tem ganho sim. Treino de flexibilidade, treino de alongamento, às vezes a gente passa 2 minutos, 3 minutos parado ali naquela posição. Seria um treino específico para flexibilidade. Quando a gente está numa prática de yoga, né, eu costumo mesclar, né, posturas que trabalhem força, que trabalhem permanência, que trabalhem estabilidade, com um trabalho de alongamento. Você acha que uma coisa interfere na outra, uma coisa invalida a outra? Se você faz um trabalho mais intenso de alongamento, isso faz com que você perca força ou vice-versa? Se você faz um trabalho de força, isso vai fazer com que você perca flexibilidade? Pensando numa aula de yoga, eu acredito que não, isso não vai te atrapalhar, né? Aquele alongamento ali mais intenso, seguido de uma postura que exija mais força, isso não vai atrapalhar o seu ganho de força. O que as pessoas trazem, elas utilizam um estudo que foi feito 2 minutos de alongamento estático máximo, né? Então uma pessoa parou ali, alongando o peitoral durante 2 minutos, e já na sequência foi fazer um trabalho de força máxima, que seria o máximo de peso que ela consegue fazer para uma repetição máxima. Só que no nosso dia a dia isso não acontece. A gente não para 2 minutos numa posição e já vai fazer o exercício máximo. O que acontece é a gente faz de repente um alongamento ali de 30 segundos ou um trabalho de mobilidade. Daí você vai beber uma água, daí você vai conversar um pouquinho, daí você vai aquecer para depois fazer o seu trabalho de força, né? Então, na rotina isso não acontece. Você fica 2 minutos de alongamento máximo para você fazer a sua força máxima, a sua repetição, o seu teste de força máxima. Então, esse alongamento que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente vai começar a musculação, aquele alongamento para aquecer, não vai trabalhar o seu ganho de força. Excelente. E quando a gente fala sobre alimentação, você começou a estudar nutrição agora, né? Isso. E essas duas coisas também se complementam muito, né? A rotina de atividade física com a alimentação adequada. Você acha que uma coisa é mais importante do que a outra? Faz sentido eu fazer um treino específico ou um treino intenso se eu não cuido da minha alimentação ou vice-versa? Se eu cuidar da minha alimentação é mais importante do que eu fazer um trabalho físico? Eu acho que não tem um que é prioridade ao outro, né? Se a gente for falar de emagrecimento, a gente sabe que a alimentação é mais importante em números, né? Então, do que a atividade física. Se eu me exercito, mas eu não controlo a alimentação, isso não quer dizer que a pessoa vai emagrecer. Mas, por outro lado, se a pessoa quer ganhar massa muscular, ela se alimenta da melhor forma possível, mas ela tem um treino mais ou menos, ela não vai ter o estímulo necessário para ganhar aqueles ganhos. Então, eu acho que os dois têm que ser 100%, principalmente pensando no objetivo da pessoa. Sim, perfeito. Então, Lucas, a gente já está chegando no final aqui do nosso bate-papo. De maneira geral, assim, o que é que você falaria para... Qual é a mensagem final que você daria assim, para incentivar, né, que as pessoas tragam mais saúde para o dia a dia, tenham mais saúde mesmo para o seu dia a dia, para o seu cotidiano? Se tem uma coisa que eu diria para as pessoas é que elas se movimentem, independente do que ela faça, né? Que elas tentem se manter ativas ao longo do seu dia o máximo de tempo possível e que comece devagarzinho, ache alguma coisa que se identifica mais, a partir daí busca uma musculação, busca alguma outra atividade, mas que elas se movimentem e se mantenham ativas. Então é isso, Lucas. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, foi ótimo. E é isso aí, obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço também a amizade, foi ótimo estar aqui batendo esse papo com você. Valeu, Léo.